Nos próximos 6 meses, veremos amigos, colegas e talvez até nós mesmos perdendo empregos para a IA. Precisamos preparar nossos filhos para uma realidade diferente. Esta é Mackenzie Price, fundadora da primeira escola dos Estados Unidos baseada em IA, onde crianças estudam apenas 2 horas por dia e estão entre o 1% de melhor desempenho do país. Estamos usando tecnologia para proporcionar uma experiência de aprendizado melhor para as crianças. E, como resultado, nossas turmas estão arrasando. E vocês não têm professores, certo? Eles não são responsáveis por transmitir o conteúdo acadêmico. Nosso tutor de IA está fazendo isso. A educação está mudando, e a maioria de nós foi preparada para um mundo que não existe mais. O modelo educacional da Revolução Industrial formou bem trabalhadores de fábrica que sabiam seguir regras e eram obedientes e submissos. Acredito que o mundo enfrentará um choque de realidade. Como será em 5, 10 ou 20 anos? Não sei muitas respostas, mas sei o seguinte. Educação é minha paixão porque tenho um negócio no setor. Tenho um canal onde ajudo pessoas a falar inglês como americanos, incluindo o sotaque. E eu vim para cá da Rússia há 10 anos, então estudei na escola na Rússia, que é um sistema completamente diferente do que meus filhos estão vivendo aqui nos Estados Unidos. Lá, o foco é muito forte nos estudos. Ninguém se importa com os seus sentimentos, mas ao mesmo tempo vemos muitas pessoas que vêm desse sistema. Na China, eles têm um sistema similar e sempre vencem as Olimpíadas Mundiais de Matemática. Vemos pessoas de países pós-soviéticos criando grandes empresas. Se observarmos os principais pesquisadores, muitos vêm do leste europeu. Você acha que esse sistema ainda pode sobreviver ou se ele é útil no mundo de hoje? Eu acho que, pelo que você está descrevendo, a sua experiência escolar foi um ambiente com padrões realmente altos, mas provavelmente o apoio era um pouco mais limitado. Era assim, de cima para baixo. Você faz como foi instruído. Acredito que nos Estados Unidos passamos a adotar uma postura mais de apoio e atenção, tentando acolher as crianças a partir do ponto em que elas estão. Porém, o sistema não consegue cumprir isso e, como resultado, os padrões caíram. E o que fizemos na Alpha, e o que eu acho que é realmente a chave, é que se você consegue criar um ambiente onde existam padrões elevados, e nós acreditamos que padrões elevados são fundamentais para a felicidade das crianças, junto com muito apoio, mentoria e conexão. É aí que você percebe a real motivação. Sim, eu gosto de como você mistura esses dois sistemas, e eu acho que ambos deveriam existir. Mas também, quando penso na minha educação, lembro de momentos em que eu estava sentada em uma aula odiando completamente a matéria, não gostando da professora. Mas agora, quando eu penso nessa experiência, acho que ela realmente me ensinou resistência. Tipo, ok, eu consigo lidar com isso. É uma situação difícil. Não gosto de estar aqui, mas posso conversar comigo mesma e superar isso. Tem várias coisas aí, mas eu acho que, sabe, a importância de construir resiliência é fundamental. O que eu acho é que existem tantas outras maneiras de ensinar resiliência, determinação e como lidar com pessoas difíceis. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem, às vezes você tem aquele professor ruim ou aquele professor com quem é difícil se dar bem, você tem que se acostumar com isso. Existem tantas outras maneiras de fazermos isso, garantindo que as crianças consigam se manter engajadas e não fiquem entediadas. Acho que isso também ocorre em muitas salas de aula nos Estados Unidos. Eu acho que se você olhar, sabe, para uma escola rural na Índia ou for para um internato particular de alto padrão em Connecticut, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver um professor na frente de uma sala de aula ensinando crianças em um sistema baseado no tempo, todas no mesmo ritmo, quando essas crianças estão em níveis completamente diferentes. Sabe, tem crianças que estão sentadas ali e antes mesmo da professora abrir a boca para explicar um conceito, elas já entendem e já sabem aquele conceito. Então, como resultado, é tipo, tá, que tédio. E ao final daquela explicação do conceito, tem crianças para quem aquilo passou totalmente despercebido, elas não fazem ideia do que está acontecendo. Em ambos os casos, a professora simplesmente precisa continuar seguindo em frente. E isso é uma prova real de que o modelo está quebrado. O sistema baseado em tempo, que é igual para todo mundo, isso não funciona nem na Rússia nem nos Estados Unidos. E o que isso está causando é que um grande grupo de crianças está apenas seguindo o fluxo ou nem participando, simplesmente se recusando. E você tem administrado esse sistema, que é um sistema acadêmico de 2 horas por dia. E você mede seu sucesso pelos resultados de testes padronizados, certo?
Sim, nós medimos. Como eu disse, vi estatísticas mostrando que algumas crianças se destacam. Você pode me falar sobre um resultado mediano? Sim, nossas escolas funcionam em período integral. As crianças são deixadas às 8h30 da manhã e buscadas às 3h30 da tarde. Mas o que fazemos durante o dia escolar é muito diferente. Passamos apenas 2 horas fazendo a parte acadêmica do nosso dia. Quando você pensa na sala de aula tradicional em que crescemos, com 45 minutos por aula, talvez uma matéria optativa e algum tempo para o almoço. Em vez disso, nossos alunos fazem apenas essas sessões focadas de 25 minutos de matemática, leitura, língua, ciências e história. Essas matérias básicas, que crianças aprendem na escola tradicional, são ensinadas em menos tempo, porque eles recebem um aprendizado personalizado que atende ao nível e ao ritmo deles. E como resultado, nossas turmas estão arrasando. Então, estamos entre o 1% de melhor desempenho em todas as séries e em todas as matérias. E uma das coisas que é muito legal nisso, da qual eu me orgulho muito, é que não estamos escolhendo os alunos para a nossa escola apenas com base nas crianças que já chegam para nós no 95º ao percentil. Podemos ajudar crianças no 95º ao percentil a atingir taxas de crescimento de 80% a 90%, mas também podemos pegar crianças no 25º ao percentil e proporcionar aumentos exponenciais na aprendizagem. E é realmente isso que é tão incrível sobre aproveitar a inteligência artificial para finalmente permitir que as crianças tenham aquela experiência de tutoria individualizada baseada em domínio. Há anos, os pesquisadores sabem que isso faz com que as crianças aprendam 2, 5, 10 vezes mais rápido. Só que isso não era possível no nosso sistema atual. Você consegue ler o top 1% de todas as séries? Todas as séries, todas as matérias. Sim, nossas aulas são assim, e isso eu acho que é um grande exemplo do que é necessário na educação. Mais do que isso, mostra que, ao ajudar um aluno a identificar o que sabe e o que não sabe, parte do objetivo das avaliações padronizadas é alcançado. Elas são realmente apenas ferramentas de feedback para, ok, talvez esse aluno da sexta série tenha lacunas no conhecimento de matemática lá na quinta, quarta ou terceira série. E você volta. Você pode voltar, preencher essas lacunas e alcançar esse domínio. E sabe, eu acho que matemática é um ótimo exemplo para falar sobre isso, porque sabe, eu me lembro de estar sentada na aula de matemática pensando, estou tão confusa, eu não sei o que estou fazendo. Bem, provavelmente o motivo pelo qual eu estava tendo dificuldades é porque havia alguns conceitos fundamentais que eu não entendia completamente. E então, à medida que você vai aprendendo conteúdos cada vez mais avançados, fica mais difícil se você não tem aquele conceito fundamental, né? Aprender álgebra é difícil sem memorizar a tabuada de multiplicação. É. É mais difícil do que quando você já decorou a tabuada. E isso é o que é realmente legal sobre isso. Essa verdadeira capacidade de finalmente ter um sistema baseado em domínio, onde as crianças aprendem no ritmo que é certo para elas. Certo. Então, e vocês não têm professores, né? É só. É engraçado como isso sempre surge. Somos vistos como a escola sem professores. Essa é a questão. Nós temos adultos incrivelmente incríveis em nossas aulas. Nossas proporções são tipo 1:15, sabe? 1:5 para os alunos mais novos. Mas nós não chamamos nossa equipe de professores, nós os chamamos de guias. E o motivo pelo qual não os chamamos de professores é porque eles não são responsáveis por entregar o conteúdo acadêmico ou ensinar esse material. Nosso tutor de IA faz isso. Mas, em vez disso, o que eles realmente fazem é orientar, apoiar e guiar os alunos em sua jornada de aprendizado. Então, o foco deles é motivacional, de apoio emocional, e elas também são as responsáveis por organizar todo o dia escolar em torno do desenvolvimento de habilidades para a vida e de construir a capacidade das crianças de se tornarem aprendizes autônomas. Você deve conversar com muitas pessoas da tecnologia educacional e ver tecnologia. Existe um grande cemitério de plataformas de tecnologia educacional que não deram certo. É. Aqui está o motivo. Nossa tecnologia educacional não é melhor do que a de algumas outras plataformas de tecnologia educacional. Nossa razão para o sucesso é o que nossas mentoras conseguem fazer, que é focar no que representa 90% do que faz uma criança aprender bem, a motivação deles. Motivação, 100%. Sem motivação, as crianças giram na cadeira e nem olham o material. Como vamos ajudá-las a aprender? E essa é a chave, focar nessa parte da motivação.
E é engraçado porque muitas vezes vemos, sabe, eu leio artigos ou algo assim que dizem que o alfa só funciona para crianças motivadas. E é tipo, não, 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 esse é justamente o objetivo da nossa escola, que nossos mentores tenham tempo para descobrir o que motiva essa criança, o que faz ela se empolgar. E aqui está a parte mais legal, Marina. Quando uma criança está motivada e começa a fazer o trabalho e ela encontra o mesmo nível, sabe, e o ritmo certo para ela, ela desenvolve competência e essa competência se transforma em confiança. Elas passam a se enxergar como capazes, pensando, posso arrasar nos estudos e aprender isso. E eu acho que uma das coisas mais legais é ver as crianças realmente mudarem a forma como se sentem sobre si mesmas e sobre o que são capazes de fazer. Essa é a diferença fundamental. Lembro do meu tempo na escola, quando minha melhor amiga não ia bem em nenhuma matéria e os professores sempre diziam que ela era uma fracassada. Sinto que quando você vive com isso, você nem quer tentar. É. Sempre que penso nessas crianças nesses sistemas, são elas que realmente lutam. Se você é como eu, navega pelo sistema, tira boas notas, se sente bem e ganha confiança. Mas e as crianças que não conseguem fazer isso? E isso, aliás, é a maioria das crianças hoje em dia. E você contrata isso? Atletas, né, que são muito bons em motivar. É. Então, o que realmente procuramos é que as pessoas que venham trabalhar em nossas escolas sejam excelentes em motivar. E cerca de 50% dos nossos mentores vêm de uma formação tradicional em ensino. Eles ficam muito empolgados quando finalmente têm espaço para causar o impacto positivo que os motivou a entrar no ensino. Mas toda essa outra população de pessoas também está vindo trabalhar como mentores, que provavelmente não gostariam de ser professores tradicionais, mas adoram a ideia de se conectar e motivar os jovens. E assim, recebemos muitas pessoas que eram ex-treinadores, ex-atletas, pessoas que vieram do mundo dos negócios, todo tipo de gente. Elas estão trazendo seus talentos, sua experiência para a sala de aula e focando nisso, nessa parte de motivação. E é muito divertido ver, sabe, esse tipo de pessoa. Nós tivemos um sucesso incrível com tanto interesse, porque, diferente do mundo tradicional do ensino, onde professoras estão deixando a área em massa e é difícil atrair bons talentos, nós estamos encontrando ótimos talentos. Em parte, as pagamos muito bem porque acredito que quem trabalha diariamente com crianças em sala de aula é uma heroína e merece boa remuneração. E nós apenas facilitamos o trabalho delas, muito mais fácil para realmente causar esse impacto. Reconheço como elas são motivadoras, mas lembro que na escola havia um conceito de álgebra que não entendia. E às vezes eu usava livros, tecnologia, e mesmo assim eu não entendia o que acontecia naquela situação em que era algo realmente complicado e alguém que era ex-treinadora, tipo, nem chegou a estudar aquela matéria. O que ocorre quando uma criança precisa de explicação de uma pessoa? Então, há algumas coisas que podem acontecer nesse caso. Vamos supor que um aluno está tentando entender um conceito de matemática e está tendo dificuldades para compreender aquilo. Primeiramente, eles têm vários recursos que o orientador vai ajudar a explorar. Por exemplo, você viu uma explicação em vídeo diferente ou leu outro material? Ou você viu, sabe, essa parte que você pode aprender? Também consegue entender o seguinte. Talvez o motivo pelo qual o aluno está tendo dificuldade com esse conceito específico seja porque precisamos voltar e revisar um conceito anterior, só para te ajudar de novo a entender isso. Vamos revisar outro assunto enquanto você estuda esse material difícil, mas suponha que um aluno ainda tenha dificuldade nisso. Então, o que eles podem fazer é basicamente agendar uma chamada de orientação acadêmica. Nós temos uma equipe de ciência da aprendizagem e orientadores acadêmicos que podem ajudar. E uma das coisas que é ótima sobre isso é que, durante essa experiência, nossos orientadores e nosso sistema de IA conseguem entender onde esse aluno está tendo dificuldades na lição. Porque se esse aluno está tendo dificuldades aqui, há uma chance de que, especialmente à medida que ampliamos para milhões de crianças, muitas outras crianças também possam ter dificuldades. E isso nos ajuda a melhorar a qualidade, sabe, do modelo de ensino aplicado na nossa tecnologia e dos pontos em que os alunos estão tendo dificuldades. E eu acho que uma das coisas que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender, porque estamos tão acostumados com a forma como todos nós crescemos, é que em algum momento você precisa que um professor sente com você e converse, trabalhe com você, ou um dos pais, sabe, geralmente ajudando a estudar o assunto. Você tem uma conversa acadêmica.
Sim, você acha que precisa fazer isso. Mas também penso, parece funcionar, pois nossos resultados mostram que as crianças estão aprendendo e dominando o conteúdo. Elas não avançam até dominarem os conceitos, e os resultados mostram que isso realmente funciona. E acho que outra coisa que acontece é que eu volto e lembro de quantas vezes, quando eu estava confusa sobre alguma coisa, eu estava sentada na sala de aula. A professora não estava ao meu lado dizendo, deixa eu te ajudar. Ela estava ocupada ensinando todos. Então, talvez você consiga ir ao horário de atendimento ou, mais frequentemente, você pede ajuda a uma amiga ou a um dos seus pais. Uma tutora particular, na verdade. Ou uma tutora. Quero dizer, a quantidade de dinheiro que as famílias gastam com aulas particulares, matemática russa depois da escola e todas essas coisas é simplesmente insana. E sabe, isso é algo. Então, acho que às vezes o que acontece é que as pessoas têm uma visão romantizada, o que eu considero uma falsa memória do que realmente acontece nas salas de aula tradicionais. E por mais que a gente gostaria de acreditar que toda aula de inglês é uma discussão socrática, onde todos os alunos estão super engajados e se apaixonaram por Shakespeare, não é bem isso que acontece lá. Então, o que estamos vendo, na verdade, é que estamos usando a tecnologia para proporcionar uma experiência de aprendizagem melhor para as crianças, que está trazendo resultados novamente para cada uma delas, onde quer que estejam. E aí, onde fica ainda mais empolgante é no que isso realmente permite para o resto do dia, que é onde eu acho que o elemento humano e a experiência humana realmente brilham. Interessante. Ok, falamos bastante sobre motivação. Outra preocupação que eu tenho com motivação, baseada na minha infância, é que as crianças se motivam por coisas estranhas. Ouvi uma história legal sobre uma garota que, ao ser questionada pelo treinador sobre sua motivação, disse que nada a motivava. Então ele perguntou: "O que você faz quando está sozinha em casa?" E ela disse: "Eu fico rolando o TikTok e penso em garotos." Penso em garotos. Essa é uma resposta comum de 80% das meninas de 16 anos, né? É sim. Quando falei isso aos meus pais, meu objetivo era outro. Disse: amo inglês, então serei tradutora de russo para inglês. Meus pais disseram: parece incrível, mas você vai estudar matemática. E eu sou tão grata por eles terem feito isso, porque o que é e como uma garota de 16 anos entende o mundo é pelo que ela vê ao seu redor. Os adultos que as orientam têm outra experiência. Fico feliz que meus pais não tenham seguido minha paixão. Disseram que eu poderia escolher o que quisesse como segunda graduação, e foi o que fiz depois. Mas sabe de uma coisa? Estudei matemática e economia e fico feliz, pois isso me ajudou muito a construir um negócio. Porque você aprende todos os conceitos, aprende a pensar em problemas muito complexos. E sim, eu não entendia 50% do que estava acontecendo na aula, mas isso realmente me ajudou a navegar nesse mundo. Então eu fico pensando, e se minha filha, sei lá, uma menina de 12 anos, disser, tipo, minha filha me diz que quer ser professora de yoga com cachorrinhos? Eu fico pensando, que tipo de trabalho é esse? Não é útil, às vezes, não seguir a paixão de uma criança e dizer pra ela, tipo, olha, sabe de uma coisa? Então, eu acho que o seu jeito de pensar está pressupondo que tem que ser ou isso ou aquilo. E, na nossa opinião, acreditamos que pode ser os dois. Então, por exemplo, aquela aluna que realmente disse: sabe de uma coisa, acho que sou a melhor do mundo em rolar o TikTok e em pensar em garotos. E, na verdade, a forma como ela chegou a essa conclusão é que fazemos nossas alunas participarem de um workshop chamado 168 horas, onde elas acompanham quanto tempo tem na semana e o que fazem com ele. Sabe quanto tempo você passa dormindo, quanto tempo está estudando, onde você passa tempo com as amigas, você está tocando música, o que você está fazendo? Nesse momento, ela percebeu: nossa, é verdade, eu realmente não faço nada. Eu só meio que durmo. Todas deveríamos fazer esse exercício. Foi lá que aconteceu. Agora, quando ela contou essa história para sua orientadora, primeiro de tudo, eu adoro que elas tinham uma relação em que a aluna se sentia confortável o suficiente para ser honesta e não sentia que precisava inventar algo como estou interessada em curar o câncer, sabe? Ela foi muito honesta sobre isso. A orientadora dela podia ter dito: não, esqueça essas ideias. Meninos de 14 anos não merecem tanta atenção agora. Tipo, você não deveria estar fazendo isso, saia das redes sociais, vá focar em matemática e economia em vez disso. Ela não fez isso. E ela também não disse: ei, sabe de uma coisa? Que legal, só relaxa. Você deveria aproveitar sua experiência no TikTok. Em vez disso, ela disse: bom, vamos tentar entender melhor para ver se existe algum problema aí. Tipo, o que está acontecendo no mundo dos relacionamentos adolescentes. E isso permitiu que ela dissesse: ok, vou pegar esse interesse e ver se consigo criar algo produtivo a partir do que muita gente acharia que era só um interesse aleatório, meio supérfluo, sabe? Coisa de menina boba.
Então, o que ela fez foi pesquisar e entender que, nossa, o mundo dos relacionamentos está extremamente tóxico para os adolescentes atualmente. Ela começou a desenvolver conhecimento especializado sobre hábitos saudáveis de namoro, embora nem fossem exatamente hábitos de namoro. Isso foi logo após a Covid, quando os jovens nem sabiam cumprimentar ou se apresentar para alguém de quem gostavam. Ela construiu um público. E quando você pensa em qualquer produto ou negócio que vai fazer, um podcast, se você não tem um público, você basicamente está fora do jogo. Ela conquistou um público e milhões de visualizações no TikTok com seus conselhos. Depois, ela conseguiu criar um avatar de IA que podia dar conselhos e construiu um LLM baseado nesse conhecimento especializado. Agora, isso a levou a pensar: vamos realmente fazer uma pesquisa para entender se os conselhos de especialista que ela está dando são bons. E então ela acabou fazendo um artigo de pesquisa, onde analisou a qualidade dos conselhos do LLM dela, do ChatGPT e de mães do subúrbio. A maioria de nós pensaria assim. Eu, como mãe, certamente pensaria. De duas meninas, as mães sempre dão os melhores conselhos, mas ela descobriu que, na verdade, as mães ficaram em último lugar. O LLM dela foi o mais bem avaliado, enquanto o ChatGPT ficou no meio. Parece que ela escreveu um artigo de pesquisa. Bem, esse artigo de pesquisa agora está nas etapas finais de aprovação na Nature, que é a revista científica número 1 do mundo. E se ela passar por esse último obstáculo e for aceita, ela será a mulher mais jovem já publicada na Nature e a única estudante do ensino médio a conseguir isso. Essa mesma estudante está hoje aqui pertinho no evento para alunos admitidos da Stanford University. Você realmente percebe? Um desdobramento lindo. Sim, você entende. Acho que essa é a resposta. Então vamos dizer que está tudo bem. Eu quero ser instrutora de yoga com filhotes. Sabe de uma coisa? Esse é um exercício divertido para fazer com seu filho de 6 anos. Vamos pensar juntos? E se estivéssemos montando um negócio? Como faríamos isso? Onde podemos fazer isso? Multiplicar por 10? Para nossos alunos do ensino médio, chamamos nossos projetos Alpha X de projetos em nível olímpico. E o motivo pelo qual usamos o termo Olimpíadas é porque é um padrão muito claro de ser o melhor do mundo, né? Se alguém é um corredor olímpico, você não pensa. Deve ser um bom corredor para ter 18 anos. Eles são literalmente os melhores corredores do mundo. Colocamos essa classificação porque queremos que nossos filhos sejam mais que bons para a idade, queremos que sejam reconhecidos como especialistas, existem muitos lugares para isso. Eu nunca vou esquecer. Outra coisa, seus filhos estão na idade ideal para isso. Minha filha mais velha chegou e falou: Mãe, vi crianças montando uma barraca de limonada na rua. Vamos montar uma barraca de limonada. Eu disse que era uma ótima ideia, mas sugeri pensarmos melhor. Perguntei onde faríamos. Ela sugeriu na entrada da garagem. Reforcei que devíamos pensar sobre isso. Vamos contar quantos carros passam. Bem, a gente mora num lugar bem tranquilo, então não passam muitos carros. E aí começamos a pensar: bom, se a gente realmente quisesse vender, o que faríamos? Ela tinha cerca de 6 anos quando isso ocorreu e sua irmã, de 4, já participava da brincadeira. Fizemos o exercício de pensar: onde encontramos muitas pessoas? E ela disse: Mãe, aquele lugar onde você faz exercícios parece cheio. Talvez possamos fazer algo lá. Eu respondi: ótima ideia. E eu perguntei: você acha que quem faz exercício prefere limonada ou outra coisa? Concluímos que não. Provavelmente querem água de coco ou água. E então tivemos a ideia de que elas poderiam precisar de um lanche depois de terminar o exercício, mas teria que ser um lanche saudável. Ela criou esses cookies paleo e, com 6 anos, ligou para o dono da academia para pedir permissão para vender lá. Ela foi e deu super certo, pois seu produto era excelente. Ela acabou conseguindo ir para academias cada vez maiores e competições atléticas. Agora, aqui está o único problema, o efeito colateral dessa história. Ela participou de uma competição atlética vendendo cookies paleo, água de coco e água, lucrando cerca de $1.600. Meu problema é que crianças de 6 anos acham que estão com a vida ganha e nunca mais precisarão trabalhar. Elas não percebem que ganham dinheiro por serem tão fofas. Não, não, não. Era realmente um produto muito bom, de verdade. E foi um ótimo exercício. Mas aí eu falei, a gente devia fazer isso. Tipo, você poderia fazer isso todo fim de semana. E ela disse, por quê? Eu já comprei uma boneca Barbie. O que mais eu vou fazer com esse dinheiro? O que é engraçado. Mas eu acho que esses são exemplos de como você pode pegar um interesse que alguém tem e descobrir como levar isso adiante. Vou te contar,
Existem aulas de yoga com filhotes e cabras, e os donos desses negócios devem estar indo muito bem. Então, eu acho que às vezes nós subestimamos o que as crianças são capazes de fazer. Precisamos reformular. Toda criança tem algum interesse. Como aproveitá-lo? Videogames, por exemplo. Quero dizer, há tantas mães e pais por aí dizendo: eu queria conseguir tirar meu filho do videogame. Tudo o que eles querem fazer é jogar videogame. Vemos meninos chegando à nossa escola e dizendo que gostariam de ser pagos para jogar videogame a vida toda, pois seria o melhor trabalho do mundo. E então, quando você começa a dizer: sabe de uma coisa? A gente poderia te ensinar a programar um videogame, e aí talvez você pudesse apresentar um evento, fazer a narração, sabe, trabalhar nessas coisas. De repente, essas crianças se animam com o que fazem e percebem como isso é incrível. A gente tem um aluno que, sabe, era exatamente aquele garoto que dizia: eu jogaria videogame todos os dias pelo resto da minha vida. Agora ele diz que está ocupado demais para jogar videogame porque está construindo esse negócio e fazendo outras coisas. Se você inspira as crianças a isso, vai Ir para os bastidores. tentar algo difícil? É isso que estou dizendo, certo? Não é só ir direto nisso, tipo ficar rolando, jogar o jogo, mas ir para os bastidores e se tornar a criadora por trás do seu próprio. O que é que você faz? E realmente, isso é outra coisa que eu acho tão importante ensinar para os jovens, especialmente na nossa sociedade de hoje, em que é muito fácil cair no papel de consumidor. É tipo, ok, eu posso rolar o TikTok, eu posso jogar videogame, eu posso só ficar de boa e assistir YouTube. O que precisamos fazer é, em vez disso, criar criadoras e contribuidoras. Como você pode sair e ser alguém que constrói? E sabe de uma coisa? As pessoas naturalmente querem construir. Elas só não recebem, muitas vezes, as ferramentas, o tempo ou a mentoria A confiança que você mencionou. para fazer isso. E sabe, de novo, não querendo criticar demais a escola tradicional, mas sabe, as crianças vão para a escola todos os dias e dizem: ok, vou sentar nessa cadeira e estou completamente à mercê do que o professor vai passar como currículo. Em vez de dizer: olha, eu sei que preciso aprender esse conteúdo e posso avançar no meu próprio ritmo, indo tão rápido quanto eu conseguir aprender bem. E eles ficam ali só ouvindo. Faça isso. Ou, digamos, sabe, eles estão trabalhando nesse projeto em uma aula. Assim que a aula termina, é como se o projeto estivesse acabado. E na primavera passada, e na primavera de 2025, era por volta de maio, vários dos nossos alunos estavam fazendo uma apresentação para uma empresa de capital de risco, sabe, buscando financiamento para seus negócios. Um investidor de capital de risco perguntou: o que acontecerá neste verão quando as aulas acabarem? E as crianças olharam para ele como: o que você quer dizer com o que vai acontecer? Eu continuo: tenho trabalho a fazer. E, na verdade, nossos alunos do ensino médio vieram até nós na primavera passada e disseram: podemos, por favor, manter nossa escola aberta durante o verão? Porque eles não pensavam que, ao tirar nota máxima na matéria, o trabalho acabava. Eles pensam: ainda tenho trabalho a fazer. E por que eu não iria querer estar cercada pelos meus amigos e colegas de classe, recebendo a mentoria e o apoio que nossos orientadores podem oferecer, enquanto sigo em frente com isso? E isso simplesmente cria uma energia e um ambiente incríveis, onde é algo ambicioso, empolgante e também acolhedor e colaborativo, porque cada criança está trabalhando em algo diferente. Não é como se só tivesse uma vaga para capitã do time de tênis, sabe? E você tivesse que conseguir essa vaga. Ou, sabe, só pode ter um time de robótica vencedor na competição. Temos crianças de origens muito diversas fazendo coisas. E todos eles estão lá meio que dizendo, tipo, vamos apoiar uns aos outros, vamos ajudar. E nós realmente percebemos que quando você coloca as crianças nesse ambiente e as chama para algo maior com esse apoio, elas ficam super animadas e é um lugar divertido para passar o tempo. Sim. Isso parece incrível. Ouvindo essa história, o que sempre me vem à cabeça é que não foi talento. Foi o sistema ao redor dela. E isso me fez pensar em algo muito simples. A maioria das pessoas usa Claude como um mecanismo de busca. Elas digitam uma pergunta e recebem uma resposta. Na maioria das vezes, elas não ficam realmente satisfeitas com isso e fecham a aba. Por meses, repeti o mesmo e via pessoas dizendo que a IA mudava vidas, sem entender. Um dia, configurei tudo direitinho, enviei arquivos sobre meu jeito de pensar e trabalhar, e tudo mudou. Eu escrevi todo o processo passo a passo. Você recebe quando assina minha newsletter, Future Proof. É de graça. O link está na descrição. Vamos falar sobre tempo de tela. É algo que preocupa muitos pais. A Suécia também fez esse experimento e abandonou os livros.
Eles trouxeram iPads e a alfabetização caiu, então proibiram os iPads e trouxeram de volta os livros. Vocês têm livros na sua escola ou é só iPad? Mesmo para crianças de 4 anos, são tipo 2 horas na tela? Então nós começamos já aos 4 anos em um programa de pré-escola. Eles fazem algumas atividades nas telas, mas é por um período mais curto do que essas 2 horas. E, na verdade, uma curiosidade. Você sabia que a média de tempo que as crianças passam nas telas nos Estados Unidos atualmente é de 2 horas e meia por dia? Nossos filhos passam menos tempo nas telas que as crianças de lá. Ah, que legal. Sim, mas aqui está o outro componente fundamental. Não existe igualdade entre todo o tempo de tela. Eu mesma, com meus filhos, éramos uma família sem telas e eu recomendo isso. Colocar um iPad na frente do seu filho na mesa de jantar ou na escola para dizer, vamos fazer isso online, poderia ser só uma folha de exercícios, mas estamos fazendo online. É como tecnologia por tecnologia. E a principal diferença aqui para nós é que não se trata apenas de fazer algo em uma tela. É ter aquele nível de interação engajada com seus estudos que te mantém no que chamamos de zona de desenvolvimento proximal, onde a resposta, o trabalho não é difícil demais para desistir, nem fácil demais para não se envolver. Então, isso cria uma conexão muito mais proativa com o que os alunos estão fazendo, e é por isso que estamos vendo resultados de aprendizagem melhores do que simplesmente colocar algo na tela. Dito isso, sim, claro que temos livros. Uma das coisas que eu acho tão importante para as crianças aprenderem é que precisamos ensiná-las não só a ler, mas a se apaixonar pela leitura. Sim. E que melhor forma de fazer isso do que ensinando primeiro a leitura, algo que fazemos muito bem aqui. E eu vou dizer, a importância do atendimento individual, da leitura em voz alta com alguém, é tão fundamental. Nossas especialistas em leitura conseguem dedicar tempo à leitura individual com cada criança como parte do aprendizado. Mas também estamos ensinando eles a dizer, ok, vamos descobrir como podemos incentivar você a amar a leitura. E um exemplo disso é que temos um aplicativo que criamos chamado Teach Tales. E o que ele faz é basicamente um aplicativo de IA que permite que as crianças criem histórias que combinam com seus interesses. Está no nível de dificuldade ideal para elas, mantendo-as na zona de desenvolvimento proximal. Assim, você pode usar isso. Um garotinho que talvez preferisse andar de patinete do que sentar e ler um livro, mas de repente ele é o personagem principal junto com seus melhores amigos em uma aventura para salvar o mundo, igual ao seu filme favorito, sabe? De repente, ele se anima para ler. São atitudes necessárias. Assim, nossos filhos conhecem Shakespeare. Sim, nossos filhos leem os grandes clássicos e fazem essas coisas. É uma parte do que eu acho importante para a educação. E The Hirsch tem 5.000 fatos, conceitos e o que eles chamam de conhecimentos essenciais, que são considerados importantes para ser uma pessoa educada. E conseguimos colocar essa informação no nosso currículo para garantir que, as crianças estejam recebendo essa educação. E então, o maravilhoso que eu acho que as pessoas muitas vezes esquecem é que quando você só precisa passar 2 horas trabalhando nessas matérias acadêmicas, isso abre o resto do dia escolar inteiro para poder fazer coisas como, ok, você vai fazer uma checagem de um ótimo livro. Chamamos de checagem porque está em um quadro específico. É preciso ler alguns livros, escrever reflexões e oferecer essa chance às crianças. Elas escrevem no iPad ou à mão? Não, então nós... O que acontece com a escrita à mão? Adivinha o que fazemos? Nós ensinamos letra cursiva. Tá bom, Nós ensinamos letra cursiva. é isso que eu realmente quero. É. Meus filhos aprenderem, pois passei semanas, talvez meses aprendendo. Sabe o que é louco? Eu só escrevo em letra cursiva e ainda considero isso uma arte importante. Eu acho que é uma ótima habilidade. Eu acho que é ótimo. Bem, e é uma ótima habilidade por causa do que ela faz só com a sua coordenação entre mãos e olhos, como ajuda a desenvolver o cérebro. O mesmo acontece com a música, o mesmo acontece com a arte. Existem tantos tipos diferentes de coisas que queremos oferecer para as crianças fazerem, e sim, elas estão fazendo isso com lápis e papel. Aqui está outra coisa que nossos filhos podem fazer. Eles estão aprendendo a costurar, certo? Elas estão fazendo uma aula de marcenaria, coisas que você sabe foram realmente retiradas do dia escolar tradicional porque não há tempo suficiente. Muitos pensam que aumentar o tempo nas matérias acadêmicas eleva as taxas de sucesso, mas isso não é verdade. Mostramos que as crianças aprendem de forma mais eficaz em menos tempo, liberando espaço para outras experiências de habilidades para a vida.
Mas se for algo como quando nossos filhos, nossos pequenos de 5 e 6 anos, estavam indo e voltando pela ponte Golden Gate com a gangue Alpha Biker, terminaram aquele passeio como um time. Ou eles escalaram paredes de pedra de 12 metros, ou nossos alunos do Fundamental completaram um triatlo juntos. Há tantas atividades diferentes que estamos vendo. As crianças definitivamente podem estar à altura do desafio. E parte do que nos ajuda a fazer isso é garantir que seja divertido, que as crianças estejam se divertindo, mesmo quando é difícil, certo? Isso não significa, ao falarmos das crianças amarem a escola, algo que achamos essencial. As crianças precisam amar a escola. Na verdade, esse é o nosso primeiro compromisso com as famílias, que seu filho vai amar a escola. Isso é importante não porque todo dia é como a Disneylândia, é porque quando as crianças sentem esse entusiasmo dentro delas e pensam, eu gosto de estar na escola, eu amo estar na escola, isso nos permite desafiá-las a fazer coisas difíceis, a assumir tarefas que talvez elas não soubessem como realizar. E elas têm esse apoio. Isso ajuda a liberar o potencial, que é como vejo o papel da escola. Então, basicamente, você comprimiu. Estou pensando em um dia típico de escola. São 6 horas de matérias acadêmicas, certo? Basicamente. E você consegue reduzir isso para até 3 vezes menos. E ainda cobre o mesmo material e profundidade, justamente porque cada um avança individualmente. Na verdade, abordamos isso com mais profundidade. Porque, de novo, quando você pensa, por exemplo, no que é o conteúdo de matemática do quinto ano, as crianças em um sistema tradicional vão passando pelos conceitos de matemática e, sabendo ou não, elas meio que seguem em frente. É por isso que apenas 1/3 das crianças no país tem proficiência em matemática ou leitura no seu nível escolar, ou seja, 2/3 não atingiram a maestria. No nosso sistema, as crianças só avançam após dominar o conteúdo, precisando atingir mais de 90% para alcançar a maestria. Isso vai mais fundo. Por isso, às vezes, recebemos essa pergunta. Nosso segundo compromisso é que as crianças aprendam o dobro em só 2 horas. E muitas vezes é o dobro mesmo, e nós medimos isso com algo chamado avaliação NWEA-MAP, avaliação padronizada aplicada a cerca de 10 milhões de crianças no país, seja em homeschooling, escola pública ou particular. Elas realmente lembram o que aprenderam? Sim. E de novo, o que acontece é que quando você prepara as crianças para o sucesso, dando a elas domínio do conteúdo anterior, isso faz com que conteúdos mais sofisticados fiquem mais fáceis de entender. Sim, e permite aprofundar ainda mais nisso. Sim. Então, na nossa escola, nossos alunos estão fazendo os mesmos cursos do Advanced Placement que você sabe, alguns outros alunos estão fazendo. Eles estão fazendo 4 anos de inglês, língua estrangeira, ciências, matemática e todos esses tipos de história. Eles estão fazendo isso, mas em menos tempo. No ensino médio são 3 horas. É um pouco mais longo lá. Mas sim, basicamente conseguimos comprimir esse tempo e torná-lo mais eficiente e mais eficaz. Acho que eles aprendem com mais profundidade do que as crianças em salas de aula tradicionais. Isso é muito interessante. Ok. Então, se alguém estiver ouvindo isso, o valor é bem alto, certo? É tipo 70? Quanto é? Então, nossas escolas alfa, a escola alfa é meio que a escola que recebeu muita atenção. É uma escola particular de alto nível, redefinindo o que os pais esperam da experiência dos filhos. Então, sabe, quando as crianças estão aprendendo trabalho em equipe e adaptabilidade através da vela, e depois elas podem velejar da Flórida até as Bahamas, sabe, com o tempo, elas fazem isso. E isso basicamente custa entre 40 e 75 mil dólares. Essas escolas estão abrindo por todo o país. E tem sido muito legal ver a quantidade de demanda que temos de famílias que estão animadas, não só com a parte que passamos tempo falando, a parte acadêmica, mas realmente com todas as habilidades para a vida. Então, alguém que não pode pagar 70 mil, se for só, 2 horas por dia, um pai ou mãe como eu pode replicar parte dessa experiência? Porque eu sou uma mãe dedicada. Eu passo pelo menos 2 a 3 horas por dia com meus filhos só fazendo coisas com eles. Quais passos devo seguir para fazer isso? Também percebo que as habilidades que você ensina não são apenas para crianças. Destina-se a adultos que sabem que o mundo muda e precisam estar sempre aprendendo e se adaptando. Basicamente, o mundo muda toda semana.
Então, é isso que estamos enfrentando. Eu adoro essa pergunta porque tem sido muito divertido ver pessoas que estão replicando muita da mágica do Alpha em suas próprias casas com o que seus filhos estão fazendo. Isso inclui tudo. Temos famílias usando nosso Alpha Ania, programa de ensino domiciliar. São $10.000 por ano para ter a mesma plataforma acadêmica que nossos filhos recebem na escola. As tardes deles passam a focar no desenvolvimento de habilidades para a vida que a família considera interessantes. Existem várias formas de ensinar ótimas habilidades para a vida. Você sabe, esportes obviamente sempre foram uma maneira muito popular de ensinar determinação, resiliência, trabalho em equipe, liderança, receber feedback, sabe? E também aprender até dominar. Uma das coisas que pensamos sobre os esportes é mais difícil de perceber nos estudos, mas estamos adotando a mesma abordagem. Se você joga basquete, não treina enterrada sem antes saber driblar pela quadra. É preciso começar pelo básico, dominar o básico e só depois avançar. Sabe, você analisa o vídeo do jogo quando termina, depois de uma partida, assiste para ver onde pode melhorar. Estamos fazendo muito desse mesmo tipo de coisa no lado acadêmico. Há ações que as famílias podem fazer em casa. Sempre vejo o empreendedorismo como uma ótima ferramenta, como discutimos no exemplo da barraca de limonada. Essas são ótimas formas de aprender educação financeira e que os pais podem aplicar em casa. Agora vem o desafio. Muitas vezes o grande problema com isso é que só existem tantas horas no dia. Quando as crianças passam o dia todo na escola, chegam em casa esperando descansar, mas muitas vezes já fazem lição de casa, que começa cada vez mais cedo. Elas têm lição de casa. Você precisa jantar, está praticando piano ou vai jogar futebol, seja lá o que for. Só dá para complementar até certo ponto. E é por isso que acho que as famílias estão começando a perceber que chegou a hora de exigir mudanças nos nossos distritos escolares e perguntar às escolas: o que vocês estão fazendo para tentar melhorar o desempenho acadêmico? E quanto à parte acadêmica? Se alguém quiser usar parte do seu sistema em casa, o que pode fazer com os filhos? É tipo assistir a vídeos específicos ou, sei lá, programar um aplicativo juntos. Vou dar um exemplo acadêmico. Há um app chamado Math Academy que gostamos muito, mas não é nosso. Foi desenvolvido por uma equipe externa que fez um ótimo trabalho com a Math Academy. Excelente aplicativo. Esse é um exemplo de algo em que seus filhos podem passar um tempo trabalhando nesse aplicativo. Eu acho que outra coisa que é muito divertida agora é trabalhar com tantas dessas ferramentas de IA que estão surgindo. Na verdade, vários dos nossos alunos foram para Nova York no mês passado e fizeram uma aula aberta para os pais, para ensiná-los o que fazer. E sabe, quando pensamos em uma habilidade super importante como funcionária para ter um emprego, você sempre vai precisar entender: como eu pego o que estou fazendo e extraio o máximo de valor disso? Como eu faço da IA meu ponto de partida? Como eu automatizo parte das minhas habilidades e evoluo para as mais. Significativas para me dar superpoderes, certo? É isso que vai tornar as pessoas resilientes no trabalho, sabe? E empregáveis, se estiverem sempre pensando: certo, como posso pegar algo e usar isso a meu favor para construir algo grande? E também usar o próprio julgamento ao lidar com a IA. Com certeza. Sabe, e tem outra coisa, acho que existe muito medo em relação à IA. E nas escolas existe mesmo, e com razão, porque os chatbots nas escolas são bots de baixa qualidade. Não usamos chatbots nas escolas porque as crianças realmente os utilizam. Vocês têm algum tipo de bloqueio? Nossas crianças usam computadores e na plataforma TimeBack há monitoramento para que não possam dizer que estão passando de uma coisa para outra. Ou, se eles conseguirem de alguma forma, nós conseguimos ver. Estamos gravando a tela para poder ver como as crianças estão navegando por isso. Isso também nos permite orientar as crianças quando percebemos que talvez só tenham lido rapidamente. Você não passou tempo suficiente lendo tudo, o texto inteiro, para conseguir fazer isso. E então, ao orientar, você sabe, muitas vezes desacelerar vai realmente te ajudar a avançar mais rápido do que tentar fazer alguma coisa às pressas. E, sabe, adquirir esse tipo de habilidade é importante. Então, sabe, tem muita coisa para fazer. Mas sim, na educação, precisamos garantir que estamos implementando a IA de uma forma adequada. E o que eu odiaria ver é simplesmente, sabe, cada criança recebendo um computador com o chat GPT e dizendo: uau, somos prioridade em IA. Sim, essa é minha preocupação. Acho errado. Quero muito que assistam alguns vídeos, como palestras TED que adoro e são visuais, então posso mostrar aos meus filhos. Minha preocupação é que, se o telefone tocar e eu sair, eles vão tentar mudar para os shorts. Se seus filhos gostam do Mark Rober, que faz coisas legais de ciência. Só mostrei algumas coisas para eles, como a bomba de glitter, e ficaram fascinados.
Não, tem umas maneiras interessantes de fazer isso. E sabe, essa é outra coisa que eu acho que agora a gente tem a possibilidade de assistir a uma cirurgia cardíaca, sabe, no YouTube, em vez de só dissecar um porco, sabe, na aula. Existem tantas maneiras legais que a gente precisa aproveitar do que o mundo tem a oferecer, do jeito certo, onde podemos dizer, ok, vamos aprender isso, vamos nos inspirar com alguma coisa aqui. Mark Rober é um ótimo exemplo de um influenciador muito bom que faz as crianças se apaixonarem por ciência e atividades assim. Você precisa colocar a quantidade certa disso. E eu acho que, sabe, os pais em casa que conseguem dizer: tudo bem, eu vou intencionalmente fazer meu filho trabalhar usando aplicativos adaptativos. Também vou buscar maneiras deles desenvolverem habilidades para a vida em casa. Nós crescemos em um determinado sistema e achamos que é o melhor sistema para nossos filhos, mas eu também percebo que o mundo realmente mudou. Você acha que o ensino superior é importante? As universidades ainda serão relevantes em 5 ou 10 anos? O que estamos dizendo para nossos alunos é que queremos que vocês estejam preparados para fazer o que quiserem fazer. Se isso significa querer ir para uma universidade da Ivy League, você precisa ter o currículo que te leve até lá. Se quiser entrar no mundo dos negócios ou ir direto ao mercado de trabalho, é importante estar preparada. Acho que essa escolha é muito pessoal. Agora, se você me perguntar de forma geral sobre o ensino superior, eu acho que o sistema universitário está, sabe, seguindo bem de perto o sistema da educação básica. Se você usasse ferramentas de IA como a Alpha faz e dissesse, vamos fazer todos os nossos cursos básicos assim, e então liberar o tempo dos professores para realmente passar mais tempo em discussões mais sofisticadas com os alunos que estão, sabe, nesse nível. Vamos fazer pesquisa, vamos criar uma startup juntos, fazer qualquer coisa. Acho que isso deixaria tudo mais empolgante. Acredito na universidade, tenho uma filha na faculdade e outra que irá no próximo ano. As duas ficaram tão animadas para ir para a faculdade porque estão empolgadas em estar perto de outros jovens ambiciosos, né? Elas estão animadas para construir sua rede de contatos. Acho que a universidade faz um ótimo trabalho ao criar redes de contatos e pode ser onde você conhece seu parceiro. Lá você faz amigos para a vida toda, por isso elas querem ir para a faculdade e ter essa experiência. Mas acho que o tempo nas aulas é, sabe, bem ineficiente. Sim, como elas passam de 2 para 8 horas. Sim, é engraçado. Analisamos isso porque muitos se preocupam. O que acontece quando suas filhas retornam a um ambiente tradicional? Descobrimos o seguinte: elas se saem muito bem. Elas conseguem entender rapidamente, ok, é assim que eu posso aprender. E elas têm uma atitude proativa de assumir a responsabilidade pelo próprio aprendizado. Mas elas vão dizer, e minha filha foi uma delas. Ela me ligou depois da primeira semana de aula e disse: Nossa, mãe, essas aulas são tão ineficientes. Tipo, em uma aula de 45 minutos, sabe? Provavelmente só tem uns 5 minutos de informação realmente útil. Mas elas tiram boas notas? Com certeza. Mais importante do que isso, porém, eu acho que o que parece é que nossos formandos da Alfa tendem a ter um desejo de realmente dominar o conteúdo, mesmo quando o sistema não está proporcionando isso. Um aluno nosso foi para a universidade, escreveu um trabalho para uma aula e recebeu 95%, sem nenhuma observação. Ele falou com o professor: Olá, tive 95%, mas não há observações de como posso melhorar. E ela simplesmente disse: Bem, você sabe, essa é uma boa nota, é um A, você deveria ficar feliz com isso. E ele respondeu: Eu estou feliz, mas só quero saber o que faria com que fosse melhor. Tipo, o que eu precisaria para tirar 100? E ela disse: Na escrita nunca se chega a 100, sempre há o que melhorar. Ele respondeu: Então me diga no que posso melhorar. Ela olhou para ele, riscou 95, colocou 99 e o mandou embora. Então ele não recebeu o feedback que queria. Esse é um exemplo de como até professores são programados a pensar assim: só importa a nota. Aqui está a nota, pode ir. E sabe, eu acho que os alunos da Alfa percebem assim: eu posso aprender isso porque, sabe, é interessante e eu tenho capacidade de melhorar. Interessante. Ok, então você diz tudo isso e eu me pergunto: como seria uma versão de escola alfa autoimposta para adultos? Bem, antes de tudo, eu acho que, sabe, para mim, se eu tivesse um pouco mais de tempo, às vezes eu penso, sabe o quê? Eu adoraria voltar e fazer algumas, sabe, preencher algumas lacunas, sabe, e lembrar onde eu estou em, sabe, matemática e história, esse tipo de coisa. Então, quero dizer, eu acho que uma das coisas que os pais podem fazer é começar a usar alguns desses aplicativos com seus filhos, não só com eles, mas também usá-los para que possam entender como funcionam e o que fazem. Escolha algo que queira aprender e aprofunde-se.
Nossos alunos dos anos finais do ensino fundamental fazem isso sempre. Na verdade, começamos antes disso, que é quando fazemos as crianças mergulharem por 2 semanas em um assunto que elas acham interessante. Então, isso é algo que, como adulta, você pode fazer. Encontre um tópico que você tenha interesse em aprender e diga: eu vou construir o que chamamos de Brain Lift, que basicamente é uma lista de tudo o que aprendi. Quem são as especialistas nessa área? Sabe, estou chegando ao ponto em que começo a pensar que deveria começar a aprender sobre hormônios e, sabe, menopausa e todas essas coisas que vão acontecer na minha próxima fase. Descubra quem é a especialista, quem construiu e quem faz isso. E aí, o que muitas das nossas alunas fazem é passar, sabe, meia hora por dia pesquisando sobre o tema de interesse delas. Elas constroem um Brain Lift e aí podem realmente criar um LLM a partir disso. Elas podem pesquisar sempre, avaliando o que já sabem sobre o tema pelo que estudaram e continuam acrescentando. Então, eu acho que é um ótimo exemplo de realmente incentivar essa ideia de continuar se aprofundando, aprendendo e se tornando especialista em algo. Ao conversar sobre profissões com seus filhos, qual sua opinião? Você basicamente substitui professores, colocando-os mais num papel de mentores. Sim. O que estou percebendo dessa conversa é que você está criando muitos empreendedores, o que é incrível. Acredito que sem qualidades empreendedoras, será difícil sobreviver daqui a 10 ou 20 anos com a automação do trabalho manual. Quem mais você acha que não tem futuro? Hum, ah. Ah, eu não gosto de perguntar para os jovens: o que você quer fazer quando crescer? Tipo, o que você quer ser quando for adulto? Tem alguns motivos pelos quais eu não gosto disso. Primeiro de tudo, eu acho que isso pode limitar as crianças a pensarem que tem que dizer: eu quero ser advogada, sabe? Ou algo assim. Então, eu acho que uma das coisas é que você tem que perguntar: quais são as coisas que você gosta de fazer? E minha filha é um ótimo exemplo disso. Acho que ela provavelmente gostaria de ser advogada. Acho que o campo do direito será muito interessante, pois agora é possível redigir um documento legal em 2 segundos e economizar dinheiro. Acho que a profissão de advogada mostra como elas precisam se destacar e afirmar: ok, estamos automatizando o que é possível. E aqui é onde o verdadeiro foco deve estar, sabe? Enquanto incorporamos estratégia, o que estamos fazendo e como estamos negociando e nos comunicando sobre isso. Eu acho que vai haver muita mudança. Sabe, médicas, eu não acho que vamos substituir as médicas algum dia. Absolutamente não. Mas é muito interessante. Eu estava na minha última consulta com a dermatologista, onde ela estava fazendo meu exame anual de pele. E em vez da médica vir e olhar minhas pintas com um espelhinho, sabe? A médica literalmente pega uma câmera, escaneia meu corpo e usa IA para analisar qualquer coisa. E adivinha só? Elas usam o registro do ano passado para comparar e ver se a pinta mudou, diferente do olho humano que pode não perceber. Agora, lidar com o paciente se torna uma habilidade ainda mais importante? Com certeza. Esses são pontos onde precisaremos de mudanças. Então, de novo, eu acho que com nossos alunos, a gente não faz ideia do que eles vão querer ser quando crescerem. Mas se pudermos ajudá-los a desenvolver habilidades úteis para qualquer área. Acho que essa é uma pergunta importante para você. Em vez de pensar em qual profissão você quer seguir, pense no que você realmente gosta de fazer, as habilidades, o processo. Sim, Esse é o segredo, pois as profissões vão mudar. com certeza. Nós fazemos com que nossos alunos do ensino fundamental e do ensino médio preencham um quadro de valores do Ikigai. Em que você é boa, o que ama fazer, o que o mundo precisa. E isso é algo que eu acho que todas nós deveríamos revisitar regularmente, sabe? Até mesmo como adultas. Essas são coisas que deveríamos fazer. E isso ajuda as pessoas a perceberem, tipo, quem eu quero ser, o que eu quero fazer, como eu quero contribuir, como eu quero construir e criar. E então, onde isso pode ser útil, conecte isso a uma necessidade que você percebe e pode atender. Você já pensou no que dizer para suas filhas se elas se formarem e não conseguirem um emprego? Tipo, nesse mundo que está mudando tão rápido. Essa é uma pergunta muito interessante. É uma ótima pergunta para se fazer. Então, sim, eu tenho uma filha que está no segundo ano da faculdade e ela estava, sabe, correndo atrás para conseguir um estágio para o verão. E eu tenho outra filha que é bem diferente, na verdade, porque ela é uma influenciadora muito conhecida. Então, agora ela tem uma situação diferente, que é garantir que vai aproveitar seus 15 minutos de fama e descobrir como crescer e se desenvolver, sabe? E passar por isso.
E então isso, mas se elas não conseguissem emprego, é uma questão interessante. E eu acho que sou tão otimista que realmente tenho dificuldade em imaginar que as crianças vão estar em uma situação em que seja tipo, eu não consigo um emprego. Aqui está o que eu realmente acredito. Acho que o valor de saber como trabalhar duro é importante. Então eu diria que tem que haver algum lugar onde você possa encontrar trabalho para fazer e garantir que nesse processo esteja desenvolvendo habilidades resilientes. Isso abre uma outra questão, sabe? Eu acho que estava lendo algo que Elon Musk postou, sabe, no X outro dia sobre, sabe, o que acontece quando realmente estivermos em um mundo de total abundância, né? Onde podemos ter uma renda universal. De novo, acho que aí precisamos ajudar as pessoas a se conectarem com o que acreditam ser seu propósito e sua paixão, para que tenham vontade de levantar todos os dias e criar, mesmo que não seja por necessidade. E é isso que você ajuda as crianças a descobrirem, o que é incrível. Em vez de só seguirem o que os professores mandam, elas exploram quem são. Ok, última pergunta. Vamos resumir em uma frase. Se uma pessoa assistir a isso e tomar uma atitude essa semana, qual seria? Um profissional, um pai, quem quer que esteja assistindo. Se você é mãe, pergunte ao seu filho, tipo, o que está te interessando ultimamente? Eu acho que isso aí já pode abrir tantas portas, tipo, no que você está interessada, o que desperta a sua curiosidade, e aí você parte disso. E na verdade você pode até fazer isso com seu marido, né? Ou com seu sócio, alguém, sua amiga com quem você está jantando. Sabe, o que tem te interessado ultimamente, algo que você tem pensado em aprender mais sobre? Você pergunta: se quisermos nos aprofundar e aprender sobre isso, como faríamos? Sabe, e talvez isso vire um livro que foi recomendado, ou talvez vire entrar no chat GPT e, tipo, seguir alguma coisa por lá. Mas eu acho que ficar curiosa e fazer perguntas é algo que eu definitivamente faria. Não vejo melhor forma de se conectar com seus filhos do que fazer perguntas abertas, não de sim ou não, mas como? Sobre o que você tem curiosidade ultimamente? E então, como a gente pode se aprofundar nisso? Eu adoro isso. E também, talvez não sei, só uma opinião minha, mudar a mentalidade de que seus filhos não precisam ser criados do mesmo jeito que você foi criado. Isso é algo muito difícil para mim. Cresci nesse sistema, assim como meus pais e avós, e parece que meus filhos também deveriam seguir. Mas eles estão em outro país, em outra época, em um mundo diferente. Costumamos dizer: ah, fiquei bem, então não deve ter sido tão ruim. Exatamente, exatamente. Acho que é uma mudança de mentalidade, sabe? De sair do pensamento de escassez, tipo, o que você precisa para sobreviver, para um de abundância. Sabe, o que realmente pode nos preparar para isso? Eu converso com famílias de todo o país que estão pesquisando a Alpha School e querem ser fundadoras, ou seja, estar entre as primeiras 25 em uma nova cidade. Elas são como minhas almas gêmeas, porque eu era muito assim, tipo, eu não posso ver meus filhos passarem por isso, sabe? Só obedecer, criar, simplesmente seguir as regras, passar por essa experiência do sistema. Mas há outras famílias que dizem: eu preciso esperar para ver como isso vai ser, sabe? Deixa eu só esperar e ver. E eu acho que sempre vai ter um pouco disso. Mas outra coisa que eu acho que vamos começar a ver nos próximos 6 meses é quando começarmos a ver amigos, colegas de trabalho ou até nós mesmos perdendo empregos, sabe, para a IA, e começarmos a perceber, sabe de uma coisa? Nós temos que preparar nossos filhos para uma realidade diferente daquela em que nós crescemos e diferente da que seus pais e avós viveram. O modelo educacional da Revolução Industrial existe há séculos e foi eficiente em formar trabalhadores de fábrica obedientes e aptos a seguir regras e ordens. Mas eu acho que o mundo vai receber um grande choque de realidade. E não precisamos ser pessimistas em relação a isso. Acredito que será um lugar empolgante se nos equiparmos e equiparmos nossos filhos com as habilidades para ter sucesso. Sim, manter a mente aberta e experimentar novidades. Muito obrigada, é fascinante. Acho que essa conversa era o que eu precisava, porque neste novo país fico pensando se estão fazendo a coisa certa. Obrigada por me receber, foi divertido. Obrigada.